O quadro Nossa História é um carinho do movimento pentecostal pela história das Assembleias de Deus no Brasil. Aqueles fatos que marcaram a trajetória de pioneiros das Assembleias de Deus no Paraná e que não estão nos livros, você confere agora. Nossa História. Em 1928, o missionário polonês Bruno Skolimowski chegou a Curitiba. Em casa, ele realizou cultos de oração para poloneses, alemães e ucranianos. Eu era muito pequena e o meu pai me levava nos ombros, sentadinha nos ombros. Eu tinha apenas 4 anos de idade e nós caminhávamos através de campos e ouvindo os hinos sendo cantados, e aquilo gravou muito no meu coração. Até hoje eu gosto demais dos hinos e da letra dos hinos. Aquilo toca no meu coração porque as pessoas cantavam ungidas. Não cantavam assim para aparecer, mas cantavam envolvidas com o Espírito Santo. Isso era muito gostoso ouvir. Em 1929, ele registrou a igreja e fez o primeiro batismo nas águas. O que eu posso contar do vô era o espírito assim, de obediência ao Senhor. Deus dirigia ele ir a uma cidade e ele pegava toda a família e se mudavam. Eles começaram, a família começou no norte do Brasil, no Pará, em Timboteua, né, na cidade de Timboteua, e foram percorrendo o Nordeste, chegaram em Petrópolis, antes de eles virem para Curitiba. Quando ele estava no Rio de Janeiro, conversando com o missionário Samuel Nistron, ele teve uma visão de Curitiba. E ele falou para o missionário, onde é Curitiba? Curitibia, eles falavam, escrito com K naquela época. Eles foram procurar no mapa, né, onde era Curitiba. Então ele sabia que Deus o estava dirigindo para vir ao sul do Brasil, em Curitiba. O missionário Bruno era um pastor cuidadoso. Ele distribuía amor e visita aos crentes. Quando nós menos esperávamos, ele estava se aproximando de nossa casa para saber se estava tudo bem. No início de 1939, pastor Bruno Skolimowski passou a direção da igreja a Clímaco Bueno Asa. Nessa época, a igreja já tinha 200 membros. Durante os 4 anos que aqui esteve, era uma época difícil durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele, mesmo sendo um estrangeiro, teve muito equilíbrio e promoveu muito a igreja e era um grande orientador, um grande instrutor e ensinador. Nossa História. Destaques do portal CPAD News. Segundo Dick Wisman, do Ministério Todas as Casas para Cristo do Colorado, nos Estados Unidos, a instituição apresentou o Evangelho a 300 milhões de pessoas em 2009. As estatísticas recentes são da Carisma News Online. Cerca de 12 milhões de pessoas aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Prêmio Professor de Escola Dominical do Ano chega à 3ª edição. Em 2010, o vencedor ganhará um prêmio de R$10 mil e a igreja em que ele congrega o mesmo valor em livros da CPAD. A entrega da premiação acontecerá no 6º Congresso Nacional de Escola Dominical, que acontecerá entre 23 e 26 de setembro em Maceió, Alagoas. Se você desejar saber mais detalhes dessas notícias, visite o portal cpadnews.com.br. O terceiro trimestre de 2010 está chegando. As tradicionais lições bíblicas da CPAD falam sobre o ministério profético na Bíblia. O comentarista é o pastor e apologista Ezequias Soares, com quem eu converso agora. Pastor Ezequias, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Bem-vindo ao Movimento Pentecostal. Eu que agradeço o convite. Vamos lá, pastor, vamos às perguntas que eu sei que o pessoal de casa está curioso. Pastor Ezequias, a voz de Deus na terra. Teremos um trimestre empolgante, não é? É a primeira vez na história da escola dominical que eu me lembre, desde criança, que sou aluno da escola bíblica dominical, é a primeira vez que eu vejo um tema
esse tema, né? Que é um tema realmente palpitante e que mostra que nós não estamos sozinhos, né? Que temos um Deus que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e Ele é o maior interessado em manter essa comunicação com os seres humanos, com os seus servos, com a sua igreja. O povo brasileiro costuma ser muito inclinado ao misticismo. As lições que o senhor comentou separam o joio do trigo ao pontuar profecia e misticismo. No que isso será benéfico a quem participar da escola dominical? Olha, para todos os grupos, porque há o misticismo, a imitação, vamos assim dizer, que é difícil a pessoa separar. É tão parecido. Sim. E a pessoa pode, como diz o ditado popular, né, comprar gato por lebre, né? E a lição mostra, trabalha justamente com isso também. Não é o tema principal, não é uma lição assim apologética. Sim. Mas tem apologia também, né? Trata do assunto também e mostra os pontos básicos que qualquer cristão, independentemente da sua instrução, do seu grau de conhecimento da palavra de Deus, percebe que há uma diferença. O certo do errado. O que é realmente de Deus, o que é imitação, o que é realidade, o que é misticismo. Pastor, como nós podemos saber se uma profecia é autêntica? Ponto número 1, ver se a profecia se cumpre. Certo. Número 2, é ver o conteúdo teológico, a doutrina, se realmente, se a pessoa faz maravilhas, mas diz que Jesus não é Deus, se faz maravilha, mas diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é inspirada, se faz maravilha, não crê na Trindade, então não é só o sobrenatural. Sim. Porque Martinho Lutero, está na lição, Martinho Lutero dizia que o diabo é o maior imitador de Deus. Né? É verdade. Então não é só o sobrenatural, não é só falar e se cumprir. Se não se cumpre, já está descartado já na raiz. Certo. Agora, se a palavra se cumpre, aí temos o outro lado, é a questão doutrinária. A 11ª lição trata do dom ministerial de profeta e do dom de profecia. O senhor pode adiantar em rápidas palavras a diferença entre esses dons? Sim. O dom ministerial é diferente do dom de profecia. A função, o dom ministerial é uma coisa. Diz respeito ao líder que profetiza, que ensina, que interpreta as profecias. Agora, o dom de profecia, ele é muito importante, porque Deus continua falando, não somente pela sua palavra, que é a autoridade, é a palavra final, mas ele fala de maneira individual, assuntos pessoais, decisão na sua vida, você tem dúvida, você precisa tomar uma posição, você não sabe como fazer, Deus fala. Sim. Agora o profeta tem que tomar muito cuidado para falar aquilo que Deus mandou e não tentar fazer como fez Ágabo, porque Paulo não ouviu sua mensagem e não se cumpriu exatamente como ele falou. Segundo as lições que o senhor preparou, a profecia tem um tríplice propósito. Quais são eles? A Bíblia é muito clara. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Fala que a função da profecia, do dom de profecia, não do dom de profecia é exortar, edificar, exortar e consolar. E isso nós temos observado na igreja. Se passar desses 3 pontos, pode ter problema.